Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome, tá bom? Se alguém hoje vier falando sobre que apóstolo de Cristo, que apóstolo da igreja, é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Vou dar continuação, esse aqui é o nosso terceiro vídeo, dando continuidade ao que vem falando. Esse agora, vamos dar continuidade. Ele fala sobre que nós já somos salvos, não podemos mais perder a salvação, mas como devemos andar. Se andarmos de maneira errada, de maneira errônea, não perdemos a nossa salvação. Mas Deus é Pai bom e o Pai bom corrige ao filho que ama, açoita, se depender, corta até o testemunho através da morte. E vamos ver agora, vamos começar a ler em 1 Coríntios 3, onde fala explicitamente sobre não ter obras para apresentar a Deus e mesmo assim ser salvo. Vamos ler a partir do versículo 10, 1 Coríntios 3, 10, a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, isso aqui já começa pelo seguinte: se você é cristão genuíno, verdadeiro, crendo em Cristo Jesus, somente como seu Salvador, por meio da fé, aquela fé que não vem de você, que é dom de Deus, pela graça, que a graça é a misericórdia de Deus para todo que crê no seu Filho, como seu Salvador, e não pode mais perder a salvação, porque Cristo que garante a continuação disso também, já ouviu nas outras duas gravações, nos outros vídeos, e realmente o fundamento foi lançado. É qual? Cristo Jesus. E agora devemos edificar em cima desse fundamento, em cima desse alicerce, em cima dessa fundação, ou seja, que é Cristo Jesus. Não pode haver outra fundação. Se for Cristo mais alguma coisa, não é fundação. Essa fundação é falsificada. É uma fundação maldita, anátema. Lembra? Como eu falei no último vídeo. Então, vamos continuar vendo. A gente já sabe qual é o fundamento, qual a fundação que a gente deve estar firme, que a gente deve edificar nossa construção, ou seja, ter as nossas obras, como a gente deve proceder nosso dia a dia de cristão. Continuando do versículo 12. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ou seja, se alguém tiver obras que sejam falsas ou verdadeiras, que eu não sei, ninguém dá para saber, quem vai saber é o Senhor no último dia. No dia do julgamento, mas é um julgamento diferente, é o da igreja, que é o tribunal de salvos, que é para receber galardão, tá bom? Não é aquele tribunal de Apocalipse, porque não passaremos por aquele tribunal é de lavadura de sentença. Aqui a gente vai passar por um tribunal de julgamento de obras de artes, para ver qual obra de arte é mais valiosa, qual é que é falsa, é verdadeira, e assim vai. Por isso dessa referência de obras de pedras preciosas, de ouro, de prata, de madeira, de feno e de palha. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo,
e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Ou seja, o fogo provará a obra de cada um. Como assim o fogo? Quem comete pecado merece ir para o lago de fogo. Mas observa, quem já passou pelo fogo, não tem como. Ou seja, você tem como botar fogo em cinzas. Cinzas já pegou fogo. É o final. Ou seja, Jesus já morreu no seu lugar. Então, você vai ser salvo de raspão. Você chegou no final a ponto de ser condenado, porque você não tinha nada para oferecer a Deus. Mas não é a obra que salva. Tá? Ah, não, então como obra é melhor para ser salvo. Não. Somente você chegou ali, não tinha obras nenhuma, mas foi salvo. Observa aqui. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Galardão é uma premiação, tá bom? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Ou seja, a pessoa será salvo como que pelo fogo. Ela sofrerá prejuízo. Por quê? Não teve nenhuma obra genuína. Mas ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Ela foi salva. Porque a palavra de Deus não pode entrar em contradição. A palavra de Deus, não, mas você não teve obra, então pode ficar de fora. Não, vem das obras. A palavra de Deus não pode entrar em contradição. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bom, o Espírito de Deus, um cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. Foi dado para ele para sempre ficar com ele, não tem como sair. Ele pode entristecer o Espírito Santo. Aqui no Novo Testamento, a gente não encontra nenhum cristão perdendo o Espírito Santo. E a gente escuta passagem que fala dele que ele pode entristecer o Espírito Santo de Deus, mas perder não. A gente vê alguns exemplos de que o Espírito Santo de Deus se aparta de alguém no Antigo Testamento, mas ali o Espírito Santo não era dado para habitar dentro da pessoa. Ela podia agir na pessoa, encher a pessoa do Espírito, mas o tempo todo ela não habitava no cristão. Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, o santuário de Deus somos nós, que o Espírito Santo habita em nós, Deus o destruirá. Deus vai acabar com a gente com a nossa alma? Não. Deus destruirá a carne. Essa carne aqui para nada aproveita. Então, se Deus for preciso, ele destruirá essa carne. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Então, nosso corpo é um corpo sagrado. Nós devemos manter esse corpo do mesmo jeito, andar em retidão. Mas isso não quer dizer que a gente não vai pecar. Mas devemos evitar o pecado. E vamos chegar nessa parte já. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para tornar sábio. Como assim? É loucura. Qual é a loucura de Deus para se tornar sábio nesse mundo? A loucura de Deus é simplesmente a gente se atentar que a nossa salvação é qual? Os judeus acham blasfêmia, abominação, a gente falar que o Messias deles morreu por nós. Os judeus, os gregos acham loucura. Que isso, é maluco? Como assim? A gente vai ser salvo por alguém que morreu? Entende? Essa é a loucura, quando a gente entende que as loucuras de Deus são sábias. As loucuras
de Deus para os homens, que são loucuras de Deus, são sábias aos olhos de Deus, são sábias para aqueles que realmente creem, que entendem que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E agora vamos se aprofundar nessa parte de pecado, porque um nascido de Deus, ele não vai querer viver em pecado. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade que nem entre os gentis se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Aqui nós vemos um irmão que ele estava vivendo, no caso, com a mulher do seu pai. Eu acho que de pecado moral não vai ter como ter o maior, mas vamos dar uma olhada. E vós estáis inchados, e nem ao menos pranteaste, para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Então ele estava se sentindo super de boa, nem estava procurando a excluir esse mal que estava no meio deles. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente. Aquele que cometeu este ultraje em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus, seja entregue a Satanás. Aqui o apóstolo Paulo, ele não estava, escreveu essa carta, falou que mesmo ele não estando presente, ele e o espírito do Senhor Jesus Cristo, que esse tal fosse entregue, expulso no meio deles e fosse entregue a Satanás. E tá vendo? Perdeu a salvação. Vamos ver se perdeu. Seja entregue a Satanás para destruição da carne. Do que? Da carne. Essa carne para nada aproveita. Aqui é morada do Espírito Santo de Deus. Se alguém destrói o templo, que ele está destruindo. Porque o templo é santo. Ele está fazendo de um templo de corpo de uma meretriz. Então, está sendo o quê? Ele vai ser destruído. Mas o que acontece? Isso vai ser destruído? Seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E também uma vez um jovem me confrontou, um irmão, me confrontou também. Não, mas todo espírito volta para Deus, é de Deus que está falando. Observa, todo homem, tanto o que vai ser salvo, tanto condenado, ele recebe depois de novo um novo corpo. E a alma e o espírito se unem. E o que é salvo, está com Cristo. E o que não está salvo vai permanecer com corpo, alma e espírito na eternidade, tá bom? Não vamos viver igual fantasmas vagando. Ah, não, é só alma. Não. Negativo. Observa, Jesus Cristo é a primícia de todos os que dormem. Ele foi tirado do meio dos mortos. Assim como a igreja vai ser tirada do meio dos mortos. E assim também depois eles, que ressuscitarão por último para sua condenação, ressuscitarão para receber o seu corpo, para poder receber a sua condenação. Tá bom? Então, o corpo que eles vão receber, a alma e o espírito vai voltar a estar juntos.
somos seres tripartidos, assim como o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, nós carne, espírito, alma e carne, ok? Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Vamos continuar aqui em Hebreus. Em Hebreus, a partir do Hebreus 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige aquele que ama. O Senhor corrige aquele que ama. E açoita é bater, a todo aquele que recebe por filho, e para disciplinar que sofreis, Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Então, se uma pessoa realmente é filho e está andando de uma maneira errada, ela vai ser corrigida por Deus. Isso não convém a nós. Claro que nós, assim como aquele irmão, que estamos com comunhão na igreja, devemos afastar essas pessoas, chegar, chamar ela e tratar dela diligentemente, tratando do pecado em si, seja o pecado que for. Cada pecado vai ser tratado de uma forma. Ele vai ser tirado da comunhão, vai sofrer punição. Mas se o tal continuar, não quiser, a gente corta o vínculo dela com a igreja. Porque uma pessoa que se diz ser irmão e não anda decentemente, a gente com o tal, a gente não deve comer com o tal, nem tampouco saudar e tal. Assim está escrito na palavra de Deus, que não devemos nem saudar, mas todavia o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus. Então, não somos nós que podemos falar, perdeu a salvação, não vai mais. Não sabemos. Só que um verdadeiro cristão que está, já estou salvo, e anda deliberadamente pecando à vontade, sem sofrer nenhum tipo de correção à vontade, certamente ele não é filho, e sim é um bastardo. Nunca foi filho. Mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornado participante, sois então blasfemos e não filhos. Então, se uma pessoa fala que é nascida de Deus, que é um servo de Deus, e ela anda em pecado, ela não anda de uma maneira correta, ela vai ser açoitada, ela vai sofrer correção. Primeiramente, ela deve sofrer a correção pela assembleia, pelos irmãos vão admoestar essa pessoa. Dependendo do caso, o próprio Senhor irá tratar com ela. E até então, chegando a pontos de tirar a vida. E uma outra vez eu falei com um irmão, e ele mesmo falou, não pode falar isso não, varão, que não está escrito na Bíblia, realmente não está escrito na Bíblia que Safira e Ananias foram salvos. Mas eu tenho certeza que eles foram salvos sim, porque se eles criam em Jesus Cristo como seu Salvador, o apóstolo Pedro, o que ele fez foi corrigir eles, como ali estava no princípio da igreja, e então tinha que mostrar um melhor testemunho ainda, mostrar em qual poder ele estava. Eles foi recobrado através da morte, mas em nenhum momento eles perderam a salvação. A gente consegue ver isso em 1 Coríntios 5, versículo 5 lá, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, como eles pagaram com a vida, e a vida carnal da carne, mas a alma foi salva no dia do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, porque naquela época todo o cristão que estava fundado ali
a maioria já era legítima, todos eles maioria era judeus e estava no princípio da igreja. E logo depois a gente já começa a ver os falsos irmãos se intrometendo no meio do evangelho, onde o apóstolo Paulo teve uma luta muito grande. Creio eu também que os outros apóstolos, por mais que não mostre tão assim, o apóstolo Pedro até escreve numa das cartas deles, atentando que havia palavras de difícil entendimento no evangelho de Paulo, mas que alguns tentavam torcer, tentavam falar que não era bem daquele jeito. Mas muitas vezes a gente vê que o apóstolo Paulo fala que é aquilo mesmo, e Pedro confirma isso, falando que o apóstolo Paulo, dando um esclarecimento que o apóstolo Paulo era de Deus, que todo tempo o que ele pregava era a verdade. Ou seja, se temos que ter obra, é anátema esse evangelho que você ouviu. Qualquer evangelho que fala que tem que ter alguma coisa é anátema, além de que em Cristo Jesus. O evangelho verdadeiro é esse: creia em Cristo Jesus e seja salvo. Agora, já, vocês que creem em Jesus como seu Salvador, você tem a vida eterna, não pode entrar em condenação, já passou da morte para a vida, e você não deve andar em pecado. Se você andar em pecado, Deus é Pai bom, e o Pai bom corrige ao filho que ama. Você será corrigido, será açoites, se depender do grau, se for pecado para a morte. E por esse digo que não orem, porque existe pecado para a morte, o qual, se a pessoa roubar um banco, se a pessoa adulterar de tal maneira, não sei, o marido da mulher vir matar ela, a pessoa está sujeito à morte. O pecado para a morte, ele não descreve bem ao certo qual é, mas qualquer pecado que possa levar à morte da pessoa. Ou seja, a pessoa vai estar morrendo porque está cometendo um pecado gravíssimo, e o Senhor pode sim cobrar a vida dela, permitir que Satanás tire a sua vida, porquanto tudo é permissão do nosso Senhor. Nós sabemos que a nossa salvação é favor imerecido, é graça. Graça é o que? A misericórdia de Deus. A igreja, ela não existe no Antigo Testamento. A igreja, ela não existe até Atos 2. Ou seja, a gente consegue ver o Senhor Jesus mencionando nos evangelhos sobre a igreja, que ele edificaria, ou seja, isso é no futuro, a igreja. E em Atos 2, ele edificou a sua igreja, mandando o Espírito Santo para ficar com nós, igreja, coletivamente e individualmente, como membros da igreja, para sempre. E essa, como a gente vem conversando nos vídeos anteriores, é que nos dá a promessa do Espírito da salvação, né? Ou seja, não podemos que retém o anticristo. Ou seja, o iníquo, ele não pode se revelar enquanto o Espírito Santo estiver na terra. Então, ou seja, enquanto o Espírito Santo habita em nós e na igreja coletivamente, o anticristo não vai se revelar. É ponto final. Assim diz a palavra de Deus. Qualquer dúvida, assista os dois vídeos anteriores, o primeiro, o segundo. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo para encerrar essa sequência de vídeos, tá bom? Creiam em Cristo Jesus como o seu Salvador somente, andem nas boas obras, sabendo que não podem perder a salvação, mas mesmo assim se atentando para andar nas boas obras. Não é porque nós não perdemos a salvação que vamos andar deliberadamente pecando por aí. Porque se pensarmos assim, se alguém tem um pensamento que eu posso pecar à vontade, essa pessoa nunca nasceu de novo, nunca nasceu de Deus. Uma pessoa que nasceu de Deus, por mais que ela peque, ela não vai querer estar em pecado. Ela vai se sentir mal porque ela tem o Espírito Santo de Deus que traz ela constantemente à luz
do pecado, ela sabe que ela está cometendo uma coisa inaceitável, uma coisa que não condiz com o Filho de Deus. Ou seja, se ela é filho, ela está sujeita à correção, a açoites, até mesmo a perder a sua vida material, carnal aqui na terra, através de disciplinas que Deus colocou nessa terra aqui para corrigir aqueles que Ele ama. Ou seja, se uma pessoa é corrigida por Deus, dê graças a Deus por isso. Se uma pessoa vive bem normalmente, em pecado, dizendo que é servo de Deus, mas toda a vida de vento em polpa, bem pra caramba, infelizmente, é triste eu ter que dizer uma coisa, mas você não é filho, porque um filho ele vai ser aceitado, ele vai ser corrigido. Então, passe a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entenda, se você é filho, vai sofrer açoite se andar errado, se andar de maneira errônea, mas todavia não perde a sua salvação. Fiquem com Deus. Amém.